Carmo. Oferecimento New Clean, sempre inovando. Instituto Homem, descubra a simplicidade em viver bem. É hora do bate-papo esportivo em 102,9 FM e também no nosso canal do YouTube e do Facebook da Rádio Band Vale FM. Antônio Carmo, segundona de Jogo do Brasil. Vai, Brasil! Antônio Carmo, bom dia para você. Daqui a pouquinho já, né? 2 da tarde, meio-dia lá, Nicolina, em Houston, calor de 35 graus, mas dizem que não é tão ruim assim, porque o estádio é climatizado e tal, tranquilo. Vamos ver o que vai acontecer. Um bom dia para você e um bom dia a todos que nos acompanham aqui no Bate-Papo Esportivo, ano 22. Antônio Carmo, o estádio é climatizado, a temperatura fica entre 20 e 22 graus, mesmo com casa cheia. Uma tecnologia fantástica. Olha. Um estádio em Dallas, construído em 2002, custou R$1 bilhão, aproximadamente uma fortuna, mas tem toda a tecnologia, porque lá fora, meio-dia, vai estar uns 35, 36 graus. Seria desumano colocar seleções para jogar desse jeito, né, Antônio Carmo? O próprio horário, independente disso, né, Nicolino? Meio-dia não é horário para futebol em lugar nenhum, né? Seria conveniente marcar um pouco mais tarde, 3 horas, 4 horas, mas a Copa do Mundo é assim, os horários são diferenciados e vamos ver se o calorão que está lá nos Estados Unidos não atrapalha aí o rendimento dos times, mas como você explicou, dentro do estádio dá para correr como se estivesse numa situação bem melhor, né? É isso, sem dúvida alguma, meu querido Antônio Carmo. Vamos acompanhar o Brasil nesse 29 de junho, dia de São Pedro, né? As celebrações do final de semana dos cristãos, São Pedro e São Paulo, festa grande, o dia da igreja. Pedro é pedra, pedra é a igreja formada por Pedro. Isso, muito bom. Todo mundo aqui fez o catecismo, Antônio Carmo, né? E 29 de junho, para a gente, é uma data especial, porque marca o primeiro título do Brasil, em 1958, no longínquo 1958, o Brasil faturava o primeiro título mundial numa sonora goleada de virada na decisão da Copa do Mundo. E os memes não faltam, né? Dizem que o Brasil já jogou no dia de Santo Antônio, no dia de São João, agora tem que gabaritar vencendo no dia de São Pedro, meu querido Antônio Carmo. Quiçá venha a vitória como veio em 1958, que apesar do susto, foi de goleada. Eu separei aqui um registro de Pedro Luiz Pauliello, que estava na Bandeirantes em 1958, narrando junto com Edson Leite a campanha vitoriosa do Brasil. Pedro Luiz, que é um daqueles casos, né, Carmo, que faltou numa Copa do Mundo. Ele morreu em junho de 98, né? Era a Copa de 98 e o Pedro Luiz nos deixou no dia 13 de junho de 98. Era época de Copa do Mundo, é mais uma história dessa, como a do Fiore, como a do Luciano do Vale e de tantos outros que nos deixam em períodos de Copa. Vamos recordar esse gol? Um gol importantíssimo. O Brasil saiu perdendo da Suécia e foi buscar o empate logo depois com ele. O rompedor Vavá, narração de Pedro Luiz. Tiro de canto, falhou o Vavá quando armava o tiro. Corre o Zagallo, bate para o centro da grande área. Pode golpeando de cabeça, ligando com o Gustafsson. Volta a bola para Didi. Didi fica com o em seu poder, espera a brecha para Vavá. Tira de primeira para Pelé, faz a devolução. Escora bem o Tito, põe na área. Vai o Brasil para o ataque com Garrincha. Hoje na linha do fundo, na boca do gol! Vavá empata a partida para a equipe brasileira. Gol do Brasil, decorridos precisamente 9 minutos de luta na primeira etapa. É isso, Carmo. O Brasil saiu perdendo aos 5 minutos e aos 9 já empatava e logo depois viraria o jogo e encaminharia para a gloriosa vitória de 5-2. O primeiro título, o título de 58, o surgimento de Pelé. Tomou o gol do Linderholm aos 3 minutos, depois o Vavá e 2 jogadas idênticas do Garrincha, né, pela ponta direita, driblando o lateral, vai à linha de fundo e bate cruzado, forte, o Vavá só estica a perna e fez um gol aos 9, depois aos 32, e aí o Brasil virava o primeiro tempo para 2-1, e no segundo tempo com o Pelé marcando mais 2 gols, com o Zagallo fazendo 1,
e ainda tomando um gol do Simons, e o Brasil ganhou da Suécia com o primeiro título. Interessante do primeiro gol do Brasil, Nicolini, o Brasil toma um gol aos 3 minutos. E aí o Didi vai lá, pega a bola e vem conversando com o pessoal. Pessoal, ele disse depois, eu estive aqui com o Botafogo faz um tempo e nós ganhamos aqui deles, não sei se foi da seleção de times suecos, com muita facilidade. Não se preocupa não que nós vamos virar, levanta a cabeça. Quer dizer, um líder nato, espetacular, que foi o Didi nesta seleção, coisa que nós não temos hoje. Se o Brasil toma um gol hoje, fica todo mundo parado, né? Ninguém vai lá e ninguém conversa, não tem um cara com essa liderança, com esse estilo do que tinha o Didi, que o próprio Zito podia fazer essa função, e o Didi o fez. E aí depois Brasil 5-2, e o primeiro título o Brasil voltou para casa, trazendo a Jules Rimet, acabou o complexo de vira-latas, né, de Nelson Rodrigues, e o Brasil então ganhava o seu primeiro título. Tomara que a data seja boa hoje para ajudar no confronto contra o Japão. Tomara que, inspirados em Didi, em Pelé, em Vavá, os nossos Bruno Guimarães, Paquetá, Matheus Cunha, Vinícius Júnior, Ryan da vida garantam muitos gols e alegrias para o Brasil. Brasil e Japão, mesmo time, Carmo. Ancelotti né? Tá aí meio que eu só divulgo na hora, tá, mas será uma grande surpresa se ele mexer no time, já que ninguém machucou, tá todo mundo inteiro e o time jogou bem contra a Escócia, guardadas as proporções da Escócia, mas como time o Brasil evoluiu, e aí agora é pegar conjunto e evoluir ainda mais, e é só evoluindo que a gente pode começar a falar assim, será, Antônio Carmo? E a manutenção do conjunto, Nicolini, aquela velha história do entrosamento é uma verdade, né? Você estando com o mesmo elenco, o mesmo time jogando 2, 3, 4, 5 partidas, a tendência é que haja o famoso entrosamento, que todo mundo se acerte melhor dentro de campo. Problemas ainda a gente vê, né? E pode prever, por exemplo, esse meio-campo com a lentidão do Casemiro sendo superado pela rapidez do japonês. Então vai ter que ser acertado isso aí. Claro que o Ancelotti colocou o telão lá, claro que ele conversou com os jogadores, mostrou os pontos fortes do Japão, arrumou, tem que marcar isso aqui, a bola não pode passar por aquela coisa toda que todo mundo faz hoje com muita facilidade. Então, mas ele não é muito de mexer, a gente já percebeu isso aí. Ele fez algumas mudanças da estreia para o segundo jogo, porque a estreia foi lamentável, e aí tinha que mudar. E praticamente já não mudou do segundo para o terceiro jogo, né? Só teve que manter o Ryan na direita ali, porque o Rafinha está contundido, e foi. Então, pode repetir esse time aí, que vai entrar em campo. E é claro que tem que ficar muito atento, porque se a coisa não der certo, aí você vai ter que mexer. E aí é óbvio também que o Ancelotti já, né, deve ter pensado nisso daí. É isso, o Ancelotti deu entrevista coletiva ontem à noite, o Marquinhos também, né? O Marquinhos falando que se sente mais confiante, que o Brasil está mais confiante, e isso é importante, Antônio Carmo, para a sequência do trabalho, e o Ancelotti falou que o time, ele só escala na última hora, mas que não deve ter mudanças, não tem muita razão para ter. Perguntado sobre Neymar, ele falou que o Neymar está bem, treinou normalmente e pode jogar, inclusive, mais do que 15 minutos, e deixou claro, caso tenha necessidade do jogo. Colocando assim, Neymar não é titular, mas pode entrar se tiver um revés, por exemplo, num primeiro tempo, perdendo de 1, de 2 gols, ele entrar no intervalo, como uma mexida estratégica ou coisa assim. O Japão, que é a maior vítima do Neymar no selecionado brasileiro. O Neymar já fez 9 gols contra o Japão na sua carreira, Antônio Carmo. É gol para chuchu. O Neymar que é o maior artilheiro da história da seleção, jogos oficiais, ultrapassou o Pelé e tudo mais. O Neymar, eu penso assim, Nicolini, ele só será titular mesmo, começar um jogo da seleção, se ocorrer um fato assim, como hoje. O Brasil está mal, está no segundo tempo, ele entra, muda o jogo e tal, daí ele entra como titular na próxima partida. Fora isso, ele vai ser sempre o reserva de luxo, um jogador que gera preocupação no adversário e vai estar sempre indo lá. O Brasil passa pelo Japão como passou pela Escócia, ele fica, entra 15, 20 minutos, depois passa pela Noruega, provavelmente será ela, do jeito. Então acho que o Neymar vai ficar sendo sempre esse 12º titular ali no banco e tal, para poder ajudar a seleção. Achei desde o começo que seria assim, para poder ajudar essa seleção mesmo. Agora, para ser titular, do jeito que as coisas estão, ele tem que entrar aí num determinado jogo, né? Mas são poucos jogos, faltam 5,
e aí estraçalhar, e aí não ter como tirá-lo de titular de uma outra partida. Até porque fisicamente a gente sabe, né, que o condicionamento dele não dá para jogar tanto, a gente sabe disso, mas é importante, sem dúvida alguma, a presença dele fora do jogo ali com os companheiros e também colocando um pouco mais de respeito no adversário, isso é importante, é o principal jogador da seleção. Muito bom. 14h, Brasil e Japão. O Brasil com o mesmo time, o Japão vem. O Japão tá confiante. O Japão faz, já ganhamos deles ano passado. Vamos ganhar de novo. Não sei o quê. Não sei que teve alguém deles na coletiva. Eu acho algum que deles dá na coletiva lá falou. Vai dar para cantar Simonal para os japoneses, tá? E não vem seria? De garfo que hoje é dia de sopa. Viu, Antônio Carmo? Avisa eles aí, tá? Tá. Quer dizer o seguinte, na coletiva lá teve um jogador que falou, e o Brasil, não tenho visto muito isso aí e tal, e o pessoal já achou que isso foi arrogância do japonês. Então, já pisou no calo dos brasileiros. Eu não sei se é melhor aí no caso, todo mundo chegar na entrevista falando, não, nós vamos jogar contra o maior time do mundo, para nós é uma honra. E depois chegar lá e sentar o rei, ou já vim realmente falar, tudo igual, como você ganhamos deles aí, 3-2, nunca tinha ganho, né? Eram 10, 12 jogos, só com vitórias e empates do Brasil, e eles ganharam no ano passado. Uma única partida de Copa, né? 4-1 em 2006 para o Brasil. O Brasil nunca perdeu para os asiáticos, aí, Nicolene. Já ganhou da China, já ganhou da Coreia do Norte, e já ganhou do Japão. Então tem que repetir isso aí. Nicolene, queria abordar aqui um detalhe. Terminou sexta-feira, sábado a primeira fase da Copa, né? E Sim. Só um resumo aqui do que eu vi. 48 seleções, o que é normal. 16 iam embora como foram ao fim da primeira fase. Só o Uruguai que entrou de gaiato naquele meio, né? Era para o Uruguai ter se classificado e ido adiante na Copa. De restante, todo mundo que foi embora veio realmente para conhecer a Copa. Você sabia que Haiti, que Escócia, que Jordânia, né, que Curaçao, legal, jogar uma Copa bacana, e foram embora para casa feliz da vida, certo? Não tem, só o Uruguai que entrou nesse barco aí que era para ele não ter entrado. Isso é mais do jeito que a coisa está lá, do jeito que a gente viu, meu Deus, o Uruguai não tem a menor condição, precisa reformular tudo lá na Federação Uruguai. Está um caos, a ponto do principal jogador do time, que é o Valverde, volante que arrebenta no Real Madrid, não conseguir jogar na seleção do Uruguai por causa do técnico. Então tá tudo errado lá, o problema é deles, né? E ficaram aí as 32 seleções. É como se fosse começar agora a Copa passada, com 32 seleções, só que já direto no mata-mata, né? E da primeira fase, Nicolino, dos jogos que deu para ver, principalmente, claro, das mais favoritas, eu mantenho a França ainda como a melhor seleção que eu vi, independente de quem contra quem mais jogou, regular. Cada um jogou contra um time diferente, não dá para você jogar todos contra todos. Então, a França chegou... A França ganhou de 4-1 da Noruega sexta-feira. A Noruega entrou com o time reserva, Antônio Carlos. Time reserva. Completamente reserva. Estava classificado, não quis saber. Falar, se a gente ganhar, nós vamos para o grupo do Brasil. Nós vamos para o grupo do lado de lá. Se a gente perder, a gente fica no grupo do Brasil ali e tal, não tem problema nenhum, não. Então a Noruega não se preocupou com isso, fez a sua estratégia de jogo e de campeonato. Não só do jogo ali, do campeonato. E olha que se faz aquele pênalti no comecinho do segundo tempo, né? Tava perdendo 3-1, ficava 3-2, podia dar um calor. E aí acabou não fazendo o pênalti, tomou o quarto gol. Mas para mim, a França... Bom, Nicolino, a França tem aquele Ulisses, pega uma bola que ele fez contra a Noruega, meia, Nicolino, não é o meia que chega, vem buscar a bola no meio campo, domina, vira e toca pro volante, recebe de novo e toca pro lateral. Quando a bola veio, ele virou, como fazia Maradona, como fazia Zico, ele virou já e foi de frente, com 3 tapas na bola e já colocou o companheiro para fazer o gol. É isso que tem que fazer o meia. A França tem 4, 5 jogadores ali, Nicolino, que você se delicia vendo jogar. Que prazer ver esses caras jogar. Diferente. Não, espetacular, Mbappé, os caras, nem sei o nome dos... Os caras são demais, jogam muito. Esse é o Ulisses, então, é um espetáculo, Mbappé nem se fala, Dembélé fez 3 gols, aquela coisa toda. Então a França, para mim, ratificou, né? A Argentina vem para mim agora como a segunda melhor seleção, pelos resultados e por Messi estar iluminado, tudo está dando certo. A Argentina escondeu o jogo aí antes da Copa, só jogou contra os Panamá da vida, não sei o quê, mas chegou voando na Copa. Daí
com muita força. E aí, Nicolini, duas seleções que eu colocava aqui no meu modo de entender, da prateleira de cima, para mim caíram. Portugal e Espanha. Nicolini, o jogo Espanha e Uruguai foi uma pelada, foi um jogo tão ridículo que o jogo foi 0-0, né? Tá 1-0 para a Espanha, porque o Muslera tomou aquele frango que você não tomaria no gol. Né? Não fosse aquilo, o jogo era 0-0. Aliás, um jogo horroroso. Manter, né? O Muslera, que já tinha falhado nos outros jogos, e tirar o cara no intervalo, aí assim, é escancarar o cara, né? Expôs o Muslera, que tem uma história. Que tem uma história. 40 anos tem várias de idade, Copas no Uruguai. Um baita do goleiro, um dos grandes goleiros uruguaios. Isso. Foi. Quando surgiu, queimou o cara. Era comparado a Mazurkiewicz, grande nome da história do futebol uruguaio. Queimou. Bom, já está no fim de carreira, deu tudo errado para o Uruguai lá, né? Mas a Espanha não jogou nada. A Espanha só depende do Yabal. Joga a bola para ele e ele tem que fintar 5, 6, driblar 8 e tentar alguma coisa. E a mal dependência. Não jogou nada a Espanha. Não jogou nada. Não sei o que vai ser daqui para aí. Portugal, que era para ter perdido da Colômbia. Tomou um calor da Colômbia, e aquele gol da Colômbia no finalzinho, que o VAR anula porque tinha uma unha a mais do atacante. Essas coisas são discutíveis por longo período, não dá para falar aqui, né? Mas uma pena que tenha sido. E a Colômbia, para mim, Nicolini, entra com uma surpresa. Eu não esperava uma Colômbia tão competitiva como deu para ver. Colômbia com um conjunto muito bom, com jogadores que a gente conhece, e atuando o fino da bola, jogando muita bola. Era para ter ganho de uns 2-3-0 de Portugal, merecia essa vitória aí. E o Brasil, que para mim ainda está num patamar igual como chegou. Eu coloquei o Brasil ali como quarta, quinta força, para mim sexta força, continua sendo assim. Para mim não evoluiu a ponto de falar, nossa, o Brasil, você viu que evolução? Para mim ainda está abaixo dessas seleções. Mas aí a gente fala do Brasil, e é uma verdade, essa camisa amarela, a tradição, né? O pessoal muitas vezes não respeita mais a nossa seleção, mas na maioria das vezes eles dão uma tremidinha assim quando sabem que vão pegar o Brasil. Hoje é o jogo da afirmação do Brasil. Já fez uma boa partida contra a Escócia, a gente não pode negar isso, Antônio Carlos. Jogou bem contra a Escócia e hoje tem que jogar bem de novo, melhor do que foi contra a Escócia. Ganhar sem sustos, 2, 3, ganha o jogo, aí sim, chega nas oitavas batendo no peito e fala assim, somos pentacampeão mundial, pode vir quem quiser, que nós vamos brigar a partir de agora, acabou a mamata, Antônio Carmo. Até porque se vier Marrocos não, a Noruega, já é um futebol melhor, para mim, no nível do Marrocos, também nada. Se tiver medo da Noruega, pega e volta embora. Só tem o Haaland, mais um lá, o meia, e tá bom, marca os caras e vamos pro pau, né? Que aí não tem que escolher, mas tem que tá com moral, né? Estando com moral, dá para encarar a França, a Alemanha, quem você quiser. Você não falou da Alemanha, hein, Antônio Carlos? E nem da Inglaterra, bem lembrado. A Inglaterra, para mim, estava no patamar superior da Alemanha. A Inglaterra ganhou sábado 2-0 lá do Panamá, né, com 2 gols, meio que no segundo tempo. E se perdesse, empatasse o jogo, podia ficar em segundo lugar no grupo. Não fez, assim, uma grande partida, não. Mas também parece que tem alguns problemas internos ali com o Thomas Tuchel, o técnico, por não ter convocado alguns jogadores, que o pessoal achou que iria, não sei o que, aquela coisa toda. Isso reflete dentro de campo. Mas a Inglaterra, para mim, chegou um pouco abaixo do que eu imaginei. E a Alemanha, quando perdeu do Equador, mostrou também que, né, não chegou assim daquele jeito, já não chegou como uma das grandes favoritas. Para mim não está nesse rol das maiores favoritas, não. Agora é claro que pega o Paraguai aí e a chance dela passar é bem grande. É isso, Antônio Carmo. A gente teve a vitória da Inglaterra, o empate de Portugal, a vitória da Croácia. Eu sei que você ficou assistindo a vitória do Congo contra o Uzbequistão, né? No sábado, jogão, foi a grande expectativa da Copa, o Congo ganhou e tudo ficou definido, Antônio Carmo. Para fechar dessa primeira fase, somos todos vozinha, não é? O Cabo Verde vai pegar a Argentina, Antônio Carmo. É o jogo do vozinho, Antônio Carmo. O pessoal tá reclamando aí que a Argentina caiu num grupo, né? Caiu de um lado da chave ali. É que tudo deu certo para a Argentina. Ela pega Cabo Verde, se passar, pega a Suíça ou não sei quem. Se passar, só vai pegar um grande mesmo na semifinal. Tipo assim, Brasil ou Inglaterra, né?
mas caiu ali no grupo, a configuração, os resultados lhe foram sendo favoráveis, né? Poderia ser o Uruguai o adversário dessa rodada. Então acaba acontecendo isso daí. Você vê que lá do outro lado já podemos ter Alemanha e França na próxima rodada, né? Se os dois passarem agora, obviamente, que eu acho que passam, né? A França passa pela Suécia, a Alemanha passa pelo Paraguai. Tudo isso dentro de uma normalidade aí, que às vezes não se aplica, né? E lembrando, dos 7 campeões que estavam na Copa, a Itália não foi, só o Uruguai foi embora, ficaram 6. 3 ficaram de um lado da chave, Brasil, Inglaterra, Argentina, 3 do outro lado, Espanha, França e Alemanha. Então, segue a Copa aí. É isso, meu querido Antônio Carmo. Ontem começou a fase de 16 avos de final, meu querido Antônio Carmo, com a vitória do Canadá. Temos o primeiro 8º finalista da Copa do Mundo, o Canadá, entre as 16 melhores equipes do planeta. Antônio Carmo, na Bacia das Almas, achou um golzinho contra a África do Sul. 1-0, eu vi boa parte do jogo gostoso de assistir lá e cá, segundo tempo principalmente, jogo bom, não tem mais bobo no futebol não, e o Canadá achou o seu gol para alegria da torcida, cara. Confesso a você que eu vi quase nada desse jogo aí, Nicolino. O Canadá que agora espera Holanda ou Marrocos, né, no próximo jogo. Eu vi, Nicolino, esse jogo gerou muita coisa aí de discussão. Muitos falam assim, como é que pode África e Canadá estarem fazendo um jogo eliminatório na Copa do Mundo? Não, mas tem 48 seleções, acabaria sobrando. Então não pode. Copa do Mundo é a nata, é elite, só tem que estar os melhores, né? Então vai ser um campeonato de 8 seleções só. Copa do Mundo, para muitos, você não pode ter isso aí. Eu discordo. Eu também discordo. Eu já falei aqui há algum tempo, sou favorável, Nicolino, porque o mundo mudou, são 200 países, todo mundo querendo jogar. Como é que um Cabo Verde, como é que um Canadá vai jogar uma Copa do Mundo? Se não for sede, Jordânia, se não for sede, é um aumento significativo do número de equipes, daí dá mais vagas para cá e para lá. A Venezuela quase foi para a Copa do Mundo dessa vez, é a única seleção da América do Sul que nunca jogou, né? Eu não tenho dúvidas que a FIFA vai aumentar para 64, para fechar o pacote ali certinho, não tem esse negócio de terceiro lugar aqui e ali, e vamos ter isso aí. É um número exorbitante? Pode ser, mas é um número a cada 4 anos, é a chance que você dá para países que nunca jogaram e jogar uma Copa do Mundo, só o fato de estar lá, de jogar, de fazer um gol, de poder ouvir o Nacional, de ver a torcida, ver que todo mundo vai, tem torcida de tudo quanto é lado, né? Porque tem muitos que já moram no país da Copa, aquela coisa toda. Então, um jogo fraco, sem dúvida alguma, eu não vi o jogo que você falou que foi, até deu para acompanhar, não é um jogo de expectativa alta, por exemplo, não é um Espanha e Áustria, não Portugal e Croácia, que já vão se enfrentar aí, mas faz parte desse contexto aí, com o novo número de clubes se acaba tendo. Eu acho que é interessante. Você tem que dar oportunidade sim para todo mundo. E outra coisa, aumentou um jogo só para o time campeão, né? Passou de 7 para 8. Não dá. E a Copa ganhou uma semana a mais. E como é a cada 4 anos, Nicolino, eu acho que isso aí é o que valoriza. Fosse todo ano, a cada 2 anos, não teria a menor graça. Mas como é a cada 4 anos, você faz as eliminatórias, e aí foi. E a África do Sul fez o papel dela, classificou-se no grupo do México, depois de estrear perdendo para o dono da casa, conseguiu a recuperação, mas beleza, volta para casa agora e o Canadá continua aí para mais uma rodada. É isso, Antônio Carmo. Hoje, além de Brasil e Japão, 2 da tarde, 5h30, Alemanha e Paraguai, 10 da noite, são horários de Brasília, Holanda e Marrocos. E esse Marrocos aí que deu calor no Brasil, Antônio Carmo, atropela a Holanda ou você é mais a Holanda, hein? Esse é um jogo, na minha opinião, bem equilibrado. A Holanda está bem, está fazendo uma boa Copa, conquistou uma goleada, uma boa vitória, depois tinha empatado com o Japão, ficou uma impressão meio estranha, mas depois ela mostrou que está com um time de novo, com bons jogadores, com um setor ofensivo legal. E o Marrocos que vem trazendo ainda, Nicolino, a invencibilidade aí de 30 jogos, sem derrotas, e que passou a primeira fase do jeito que se esperava, né? Em segundo lugar no grupo do Brasil, com o mesmo número de pontos, empatou com o Brasil. Então, depois fez a parte dele. Tem bola para atrapalhar a vida da Holanda, sim, mas eu acho que sabe, esse efeito abóbora aí do
do Marrocos, aí vai acabar hoje, é feito de sapatinho de cristal, vai virar, vai voltar a ser abóbora hoje, porque acho que a Holanda hoje, para mim, está mais animada, viu, Nicolini? Estou acreditando mais na Holanda, mas esse Marrocos tem que ficar de olho. Afinal de contas, foi semifinalista na última Copa, tem um time bem treinado que sabe jogar. É isso, meu querido Antônio Carmo. Vamos ficar de olho nos jogos de hoje, fase 16 avos de final da Copa do Mundo. Vai, Brasil, boa sorte para o nosso time, para o scratch do professor Ancelotti. Vamos lá, Carmo. Dito isso de Copa do Mundo, a gente fechar a página Copa, só passando em revista aqui nos demais assuntos que são importantes para a nossa audiência. Campeonato Paulista da Bezinha, o Mantiqueira jogou em casa, perdeu por 2-0, bastante complicada a vida do Mantiqueira ter que ganhar lá em José Bonifácio. Eu acho que já era, como já era para praticamente todos os mandantes, Antônio Carlos. Nenhum ganhou, tá? Quase nenhum todos, dos 8 mandantes, nenhum dos 8 mandantes ganhou, só empates ou derrotas, que mostra que os melhores estão bem melhores do que os piores que foram classificados, certo? Os melhores são os melhores e os piores são os melhores, já dizia o Dorico Paraguaçu. Então é o seguinte, não dá para o Mantiqueira mais, a diferença é grande, não vai fazer 2-0 lá em José Bonifácio, o único time invicto do campeonato. O Independente sapecou 2-0 no Tupã, lá em Tupã. Viu um pedaço do jogo, o gramado, Nicolino, parecia aquele terrão, né? O trator tinha passado ali e deixou um terrão para a gente bater bola quando a gente era moleque lá em Suzão. O Tupã tinha um campo bom. Já foi o tempo, uns 40 anos, né? E aquele Itaquá, o Itaquá lá, o Esporte Clube lá, Atlético Clube, também ganhou fora de casa, não lembro de quem, de 3-1. 3-1. Anota aí, Nico, desses 3 times subirão 2. Não acredito que Mauaense, que União de Mogi, que outros vão atrapalhar, não. O Independente de Limeira, o José Bonifácio e o Itaquá são os favoritos. Sobem 2, né? Eu acho que desses 3 aí subirão 2. Falou Antônio Carmo daqui, você ouviu daí. Ainda no futebol, Série D, só o Noroeste deu adeus, Antônio Carmo. Tá fora da sequência da competição e perde a vaga na Série D para o ano que vem. A não ser que ganhe a Copa Paulista, vai disputar, né? Copa Paulista, ele volta para a Série D, senão ele perdeu a chance da Série D. O Velo Clube passou, pega o São Luís, o 15 de Piracicaba passou, pega o Cianorte, a Portuguesa passou, pega o Marcílio Dias, meu querido Antônio Carmo. Esses os jogos dos paulistas que continuam. Outro que ficou pelo caminho foi o Água Santa, que perdeu nos pênaltis para o Velo Clube, empate 0-0 lá, 1-1 sábado, em Diadema, e nos pênaltis deu o Velo Clube 4-1. O Água Santa, que é dirigido agora pelo Jorge Castilho, né, que deixou o São Zé para fazer esse trabalho de 2 jogos só no Água Santa, vai ficar parado agora, não está na Copa Paulista, sei lá o que vai ser feito lá, e o problema deu ruim para ele, né? O problema é dele. Portuguesa ganhou no finalzinho, mas conseguiu a classificação contra o Sampaio Corrêa, e quem se deu mal foi o 15, Nicolino, está muito bem, está arrumado, faz uns bons anos já, o 15 só não sobe para a Série 1, a maldição de não subir para a Série 1, todo ano ele bate na trave, mas ganhar Copa Paulista ele ganha, né, ganhou 2 ou 3 vezes aí nos últimos anos, é o atual campeão da Copa Paulista, e na Série D já garantiu vaga também para a temporada do ano que vem, passou pelo América. O Noroeste é que realmente se deu mal perdendo em casa para a Portuguesa da Ilha do Governador por 3-1. É isso, Antônio Carmo. Agora, terceira fase ou 16 avos de final. Ficam 32 equipes na Série D, todos garantidos na Série D do ano que vem. Seguem o campeonato em jogos eliminatórios e de volta. Esse ano sobem 6, né? Cairão só 2 da Série D. 6? Não, sobem 6, 6. Sobem 6, caem só 2 da Série C, porque eles vão fazer aquela reformulação. A Série C vai ficar com 26 clubes daqui uns 2 anos aí e tal. E aí esse ano tá mais fácil para subir. Aí quem aproveitar melhor a oportunidade vai se dar bem. É isso, Antônio Carmo. Na Fórmula 1, se não dá Antonelli, da George Russell, deu Mercedes, mas o Verstappen botou o carrinho dele da Red Bull ali no meio das 2 Mercedes e ficou em segundo. E na Liga das Nações, o Brasil apanhou para Chuchu na Liga Masculina, mas ganhou do Canadá ontem. Mas tá em 9º. Mas a coisa desandou a maionese. Tinha começado bem, primeiro desandou, lá, Perdeu da Ucrânia, perdeu da Itália, perdeu da Eslovênia, só ganhou do Canadá, que está abaixo dele. Quando pegou times melhores,
perdeu de segundo lugar que ele estava quando chegou lá, caiu para 11º, e agora tem mais uma etapa ainda, que o Brasil vai jogar, eu acho que é nos Estados Unidos, e aí são mais 4 jogos para tentar garantir vaga para as finais. Ficam os 8. É isso. Ficam Os 8 ficam finalistas 7. da Liga. Ficam 7, Nicolino, porque a China, ela está em penúltimo lugar, mas ela vai ser o país sede da competição, então é ela e mais 7, né? Classificam os seus 7 melhores. Muito bom, Antônio Carlos. Vamos ficar de olho. E o Messi fez mais um. O Messi faz gol em todo jogo, hein, Antônio Carlos? Que coisa, hein? Eita! A Sai do Argentina banco. fez 2 gols de... tá lá. A Argentina fez 2 gols de bola rolando, os 2 anulados por impedimento. E aí fez 2 de falta e 1 de pênalti, né? E as faltas cobradas, principalmente a do Lo Celso, o primeiro gol da Argentina, foi lindo, né? O jogador da Argentina só tirou o zoinho, assim, a cabecinha, assim, a bola, tchum, né? E foi lá no canto, tudo ensaiado, né? Tudo bem arrumado. A Argentina tá jogando... A Argentina tá jogando como se chupa uma laranja, como se, sabe... chupa um picolé, tá uma tranquilidade, assim, não cai, sabe? Tá aquele momento em que tudo dá certo para a Argentina. Vamos ver até quando, né? Vamos acompanhar até quando, meu querido Antônio Carlos. Quanto dá hoje, Brasil? Vamos botar um 2-1, vai? Sem muita euforia. Tá bom, eu vou de 3-1. O importante é o Brasil passar, meu querido Antônio Carlos. Amanhã a gente conta como foi aqui no Bate-Papo, tá bom? Agora a gente se encontra pela programação no Bate-Papo da Copa. Um grande abraço. Até mais. Abraço para você, Cláudio Nicolino, aos amigos todos que nos honram com a audiência aqui no Bate-Papo Esportivo. Ótima semana, gente. Até mais.